Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem-vindo nosso Café com e Propósito. bem-vinda. Estamos hoje no episódio 222, minha gente, para a honra e glória do Senhor Glória a Jesus, Deus, que Deus é bom. aleluia. Obrigado, Louvado Pai. seja Deus. E o tema do episódio de hoje, no Propósito com Deus, do desespero à esperança. Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte para ministrar o nosso coração. Para você que acabou de chegar, estamos na leitura do Salmo 130 hoje. Na verdade, a gente está maratonando a série, né, do livro de Salmos. Isso significa que se você for olhar para o episódio de hoje do Café com Propósito, que é o 222, tem vários outros episódios anteriores, inclusive agora na série de Salmos. Hoje nós estamos no Salmo 130, mas tem desde o primeiro capítulo 1 do livro de Salmos aqui no nosso canal. Então você entra na plataforma do YouTube, se você for lá na opção de playlist, vai ter toda a playlist, no caso, de acordo com os livros que a gente já leu, né? Isso. Inclusive agora, gente, nós estamos encerrando, após finalizar a leitura de Salmos, a gente finaliza a leitura da série dos livros Poéticos. poéticos da Bíblia. Já tem aqui no nosso canal Jó, a leitura completa, tá lá a playlist só de Jó. Tem a playlist de Provérbios, tem a playlist Eclesiastes, tem a playlist Cantares. E agora nós estamos em Salmos. Só E tá vitória. faltando só 20 para a gente terminar. Para a glória de Deus, minha gente. Então é isso. Se você não é inscrito no nosso canal, Se se inscreve, inscreva, né, se amor? inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha também o link aí com seus contatos. Amém. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura de hoje do novo Salmo 130. Nós falamos muito aqui no nosso canal acerca do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. A gente tem essa certeza. E eu espero que você seja encorajado diariamente aqui no nosso canal ao que é o nosso propósito, né? Que é encorajar você a viver o teu chamado, a viver também esse propósito que Deus tem na sua vida através da palavra dele. E a gente fala disso, do propósito com Deus à luz da Bíblia. Amém? Então vamos Amém. lá, lembrando que a nossa Bíblia É a nova tradução da linguagem de hoje. é isso aí. Vamos iniciar a leitura de Amém. Salmos, Salmo amém? 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando eu estava em desespero profundo, em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na Sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigiam esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele está sempre disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus Glória a pecados. Deus, minha gente. Se a gente for olhar para o episódio de hoje, né, amor? Deus tá falando exatamente sobre perdão, né? É arrependimento que eu acredito que todos nós precisamos olhar para as nossas obras, para a nossa vida. Aqui, o Salmo 130, o salmista, ele faz verdadeiramente uma oração de arrependimento, né? De confissão de pecado também. E não só isso, mas pelas próprias palavras dele, você vê o pedido de perdão que ele está fazendo ao Senhor, reconhecendo que verdadeiramente é só o Senhor ali para perdoar ele. E quantas vezes na nossa vida nós precisamos lembrar que, gente, é só por Cristo Jesus e por meio dele que nós temos redenção, que nós temos salvação, que nós temos cura, Glória a perdão de Deus. pecados, sabe? Aqui, a alma do salmista, o desejo dele era verdadeiramente o perdão, porque ele não estava em paz, né? Inclusive, ele diz isso, que ele desejava tanto, assim como os sentinelas esperavam ali pelo dia da manhã, para amanhecer o dia. Então, era um desejo, verdadeiramente, eu posso usar até essa expressão, um desejo ardente de ser perdoado. E muitas das vezes na nossa jornada do propósito, quantas vezes nós nos sentimos ansiosos, angustiados, e isso faz com que a gente não durma, com que a gente perca noites de sono,
tá lá com as emoções muito afloradas. E eu preciso te dizer que nesses momentos, eu e você, nós precisamos pôr no Senhor a nossa esperança. A gente Glória a precisa Deus. reconhecer que o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, né? Eu não sei se você está precisando desse perdão. Eu não sei se você é alguém que precisa perdoar. Mas eu preciso te dizer que é só no Senhor que nós encontramos resposta, que nós encontramos a solução dos nossos problemas, verdadeiramente a solução dos nossos Amém. problemas. É no Senhor que a gente consegue liberar perdão, é no Senhor que a gente é perdoado. E isso precisa ser algo que esteja verdadeiramente gerado no nosso coração, sabe? Nós precisamos nos lembrar que lá, inclusive a palavra de Deus, ela fala em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, né? O que o homem plantar, o homem vai colher, né? Se for, vai colher, meu filho. Então, não vamos pensar acerca do pecado e, eu pequei, eu vou pecar de novo, porque eu sei que Deus vai me perdoar, né? E eu posso pecar quantas vezes eu quiser, porque Deus vai me perdoar. Gente, não é assim, não é dessa maneira. Deus, a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. A nossa atitude, se a gente for lembrar, eu gosto muito de refletir acerca do apóstolo Pedro, né? Porque no momento ali da crucificação, antes de Jesus ser crucificado, quando Jesus fala que tá chegando a hora, né, dele ser entregue, Pedro começa a dizer que não, Senhor, isso não pode acontecer, o Senhor não pode fazer isso. E aí ele diz assim, olha, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ali Pedro fica, eu acredito que ele fica constrangido, porque ele estava meio que tentando proteger Jesus, não queria que Jesus fosse entregue, né, para crucificação. E ok, Jesus, ele é preso, ele é condenado e acontece todo aquele cenário com ele. E verdadeiramente se cumpre aquilo que o Senhor falou, né? Literalmente, literalmente mesmo. Pedro nega Jesus. E depois que ele nega uma vez, ele nega duas e ele nega 3. Gente, Pedro, ele chora amargamente. Você tem noção do que é um choro? Mas amargamente. Inclusive a gente vê esse texto lá no livro de Mateus, no capítulo 26, né? Mas aí Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Pedro ele tem uma outra oportunidade. E nessa outra chance que Deus dá para ele, o nome do Senhor Jesus é glorificado na vida de Pedro. E a gente vai refletir acerca da jornada dele, que não é o tema desse episódio. Mas eu queria trazer esse entendimento. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos brincar com Deus na nossa jornada do propósito. Todos nós vivemos uma vida, quando a gente decide viver o nosso propósito com Deus à luz da Bíblia, saber que a gente vai precisar renunciar, a gente vai precisar sacrificar em alguns momentos da vida e a gente vai precisar confiar e esperar no Senhor. Mas o desejo de viver o propósito dele é tão grande no nosso coração que a gente se dispõe, mesmo achando que a gente não vai dar conta, mesmo achando que nós vamos pecar, que nós somos imperfeitos e tantas outras coisas que na verdade somos, muitas delas nós somos. Mas no Senhor nós somos mais que vencedores. Então, quando nós iniciamos hoje a leitura do Salmo 130 e a gente trouxe esse tema, né, do desespero à esperança, é porque a verdade é que Deus ele é um Deus de amor, ele é um Deus de perdão, mas nos tempos que nós vivemos hoje, é tanta gente desesperada, é tanta gente ansiosa, é tanta gente querendo tudo de uma forma muito rápida, de uma forma imediata. E quando a gente fala desse tema, eu quero levantar o primeiro tópico dentro dessa reflexão que nós acabamos de fazer. Como que eu e você saímos desse desespero para viver a esperança no Senhor? E reconhecendo, obviamente, a nossa necessidade no nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que nós necessitamos do Senhor. O verso 1 e o verso 2, o salmista, ele fala exatamente isso. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Gente, é uma pessoa que está desesperada, né? E aqui, se nós formos olhar, o salmista está sendo autêntico, ele está dizendo o que ele está sentindo. Ao mesmo tempo que ele se humilha, que ele tem humildade para reconhecer que ele precisa do socorro de Deus. Será que eu e você estamos hoje abrindo a nossa boca nos nossos momentos de desespero, gritando?
Senhor, eu preciso de ti, Deus me socorre, Deus me ajuda. Isso de uma forma sincera, real, e se humilhando, humildemente na presença do Senhor. Quando nós estamos nesses momentos de desespero, nós devemos reconhecer a nossa necessidade de ajuda e de buscar verdadeiramente a presença de Deus, clamar a Ele, mas isso de uma forma sincera, gente, humilde, sabe? Humildade na presença do Senhor. E uma dica prática para a gente fazer isso, eu sempre falo, né, que a gente precisa reservar um tempo com o Senhor, mas, gente, é totalmente necessário. Como que eu vou me render na presença do Senhor? Como que eu vou me humilhar se eu não tenho e não determino ali, não reservo um tempo diário com Deus? Para que eu possa orar, para que eu possa compartilhar com o Senhor as minhas preocupações, as minhas angústias, para que, inclusive, eu possa permitir que o meu Deus, Ele me ajude. Porque quando eu estou orando, eu estou criando uma atmosfera de conexão com Deus. Ali, Deus vai ministrar tantas coisas no meu coração que Deus vai me dando calmaria, que Deus vai trazendo resposta, porque as minhas orações, elas estão chegando ao trono do Senhor. E a partir disto, eu passo até a ajuda de Deus para que eu consiga enfrentar as adversidades da vida, né? E o segundo tópico que eu queria trazer, ainda falando do desespero, sair desse lugar do desespero para a esperança, é que eu e você, nós precisamos encontrar redenção e perdão. E olha só o que diz aqui o salmista no verso 3 e 4. Glória a Deus. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? O salmista já diz, eu sou pecador, meu Deus, olha, misericórdia na minha vida. Mas olha o que diz o verso 4, mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A graça, a misericórdia do Senhor, gente, é tão real nesses dois versículos. O nosso Deus é um Deus de infinita graça, é um Deus de misericórdia. Se fosse o homem para julgar o pecado ali do salmista, ele já teria sido condenado. Mas ele serve a um Deus que é misericordioso, que sonda os corações e que conhece aquele que verdadeiramente se arrepende. Glória a Deus. E aqui, Deus, gente, eu sempre falo, Deus, ele sempre vai estar disposto a nos perdoar, a nos redimir dos nossos erros, a limpar de nós o nosso pecado, tirar esse pecado, nos purificar, né? A graça, a misericórdia do Senhor, ela nos oferece uma nova oportunidade para a gente recomeçar e viver verdadeiramente a nossa vida no propósito que Deus tem para nós. Mas para isso a gente tem, eu sempre gosto de trazer uma dica prática, como, Dani, que eu alcanço isso? Praticando primeiro o auto-perdão, porque não adianta você pedir perdão a Deus e você não se perdoar do que você fez. Verdade. Primeiro você precisa se perdoar. Então pratica o auto-perdão, aceita o perdão que vem de Deus para a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de perdão. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu naquela cruz do Calvário, ele levou sobre aquela cruz, sobre si, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. É por isso que nós sempre falamos, inclusive a Bíblia também fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ah, Dani, mas eu estou pedindo perdão a Deus, mas eu não consigo me perdoar. Pronto, você precisa... Aí não está funcionando. Porque Deus vai te perdoar. Como é que tu vai se condenar? Se Deus, que é o Deus grande, poderoso, perfeito, santo, eterno, te perdoou e tu não vai se perdoar. Não faz sentido. Por isso que eu falo, pratica o auto-perdão. Se perdoe. Peça perdão ao Senhor e creia verdadeiramente. Se você se arrepende de todo o seu coração, Deus te perdoou. Glória a Deus. Deus te perdoou, né? Então, praticar o auto-perdão, aceitar o perdão de Deus na nossa vida, nos permite verdadeiramente experimentar a liberdade que só no Senhor e através da graça dele a gente pode receber para a nossa vida. Amém? E o último tópico que eu quero trazer dessa mensagem de hoje é, ainda saindo, o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma pessoa que está desesperada, mas agora ela vai ter esperança, do desespero à esperança. Então, o último tópico é esperando no Senhor e confiando nas suas promessas. O versículo 5 e 6 diz assim, ó: eu aguardo, ansioso, a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Imagina só, quem trabalha nessa profissão de vigilante à noite, né? A vontade dele é que amanheça logo o dia para terminar ali o expediente dele, para parar de fazer aquela função,
Eu, inclusive, falo que quem trabalha o trabalho noturno é muito desafiador, de todas as formas. Então, ele diz assim que o desejo dele, a espera dele do Senhor, era tão grande que ele comparava aos vigias que trabalham de forma noturna e esperam o amanhecer, esperam o nascer do sol. Louvado seja Deus. E aqui, se a gente for olhar, a gente vai falar do que com esses dois versículos, gente? A gente vai falar de paciência e de perseverança. Por mais que o vigia, ele queira muito que amanheça o dia, ele sabe que não é querer que vai acontecer. Vai ter horas, essas horas vão precisar ser passadas para que o dia amanheça. E ele vai precisar esperar para que isso aconteça. Assim como ele vai praticar a paciência para esperar que esse dia aconteça, nós precisamos praticar na nossa jornada, esperar no Senhor. E ainda falando desses dois versículos, a gente fala também de perseverança. Nós precisamos verdadeiramente perseverar no Senhor. Quando eu e você, nós perseveramos no Senhor, confiando na palavra dele, a gente sabe que Deus, ele não muda as suas palavras, o que Deus promete, ele cumpre. Então, nosso Deus, ele é um Deus de palavra, verdadeiramente, para cumprir. E eu preciso te dizer que muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos responda logo, né? Que Deus traga resposta para as nossas orações. E muitas das vezes essas respostas elas podem demorar, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Mas é importante que eu e você a gente se mantenha na esperança e confiando nas promessas do Senhor, sabendo que o nosso Deus, gente, ele sempre, sempre vai agir no momento certo. O tempo do Senhor é perfeito e de acordo com o plano perfeito dele, que ele tem para cada um de nós. E uma dica prática para a gente alcançar essa graça no Senhor é começar a ler a Bíblia e vai marcando as promessas de Deus. Deus tem tantas promessas para nós. Estuda as promessas do Senhor na palavra dele. Lembra todo dia, nos momentos que você tiver ali de incerteza e de angústia e qualquer coisa que você estiver passando, lembra das promessas do Senhor. Lembra das promessas do Senhor. E isso vai te ajudar e vai me ajudar, vai nos ajudar a desenvolver cada dia mais a atitude de paciência e de perseverança na nossa jornada do propósito com o Senhor. Amém, gente? Amém. E hoje eu queria trazer, para encerrar o episódio de hoje, uma analogia do sol, do nascer do sol, né? Após uma longa noite escura. Afinal, estava meditando aqui agora há pouco no verso 6, né? Que o salmista ele diz: eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. E a analogia de hoje é o nascer do sol após uma noite longa escura. Perceba que, e aqui não tá bem na analogia, mas eu estava refletindo o que mais que eu poderia trazer. Assim, quando tá à noite, a gente passa por várias fases da lua. E tem algumas fases, a lua minguante, quando a lua tá muito pequenininha, que não tem aquele clarão, né? Quando a lua tá cheia, se você for andar à noite, a lua tá tão bonita e a cor dela tá tão forte que fica claro, mesmo estando de noite, né? Mesmo estando numa mata, você vê as coisas mais nítidas, mas dependendo da fase da lua, fica mais escuro ainda. Então a gente está falando aqui do nascer do sol após uma noite longa, escura, literalmente, tá? E assim como o nascer do sol traz luz, glória a Deus, traz também esperança, traz também renovação após uma noite escura e também difícil. O Salmo 130, que foi o salmo que nós acabamos de meditar, ele nos mostra que Deus, o nosso Deus, ele pode, gente, trazer esperança e pode trazer transformação para as nossas vidas, mesmo nos momentos mais desesperadores. Glória a Deus. Quando eu e você, nós clamamos a Deus em nossa angústia, gente, Deus te ouve, Deus me ouve. E Ele nos ouve, Ele nos perdoa, Ele nos redime, da mesma forma que o sol, ele nasce todas as manhãs. A graça, a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para nos ajudar a superar os nossos momentos de escuridão e de desespero. Amém. Conduzindo eu e você à esperança de Cristo Jesus e nos encorajando dia após dia ao nosso propósito, na nossa caminhada com Ele. Afinal, todos nós estamos aqui para viver o nosso propósito com Deus à luz da palavra dele. Então eu quero te dizer isso, que Deus, ele é um Deus que faz novas todas as coisas e ele sempre tem algo novo para mim e para você. Amém? Amém. Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Alexandre vai estar orando pelas nossas vidas. Espero que o Senhor tenha
trazido resposta para o seu coração. E o convite principal do episódio de hoje é que, no nome de Jesus, o Senhor tire você desse lugar de desespero e que, a partir de agora, após a ministração dessa palavra, você alcance no Senhor a esperança. A esperança nele para saber que toda essa situação ela vai ser mudada, porque existe poder nas nossas palavras e nós vamos declarar no nome de Jesus que Deus tira você desse lugar de desespero e Ele te coloca na esperança do Senhor Jesus, sabendo que Ele está agindo e trabalhando ao teu favor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais um dia. Obrigada, Deus. Nosso Café com Propósito, Senhor, obrigado pelas pessoas que nos assistem. Somos gratos por cada vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, Pai, nesse momento. Abençoa, Jesus. Senhor, Pai, essa transformação do desespero à esperança. Em nome de Jesus. Toca no coração delas, na mente delas. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir, Pai, a visão, Pai, para aqueles que não estão enxergando. Em nome não de Jesus. Não a visão carnal, mas sim a visão espiritual. Em nome que o de Senhor, Jesus. Pai, dê visão de águia, Pai, para eles. Que eles possam, Senhor, ser guiados por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Que eles possam caminhar, Pai, rumo ao propósito, Pai, que o Senhor tem na vida deles. Em nome de Jesus. Que eles possam colocar o Senhor na frente de tudo, Pai, que eles fazem. Em nome nos de negócios, Jesus. Pai, na vida sentimental, Pai, na família. Que o Senhor seja o pilar em nome de cada de Jesus. casa, de cada lar. E que eles possam confiar em Ti, Deus. Em que nome eles possam, de Jesus, Pai, Deus. sempre seguir o que o Senhor orienta. E que no final, Pai, no caminhar, eles possam também testemunhar, Senhor, as vitórias, Pai, que eles conquistaram, que eles vão conquistar. E que eles possam ser também canais de bênção, Senhor, na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus. Pai, que o Senhor possa cada dia nos capacitar, Jesus, que nós possamos a cada dia seguir o processo rumo ao nosso propósito e que a gente possa, Senhor, continuar seguindo aqui no nosso programa, fazendo o possível para transmitir, Pai, a Tua palavra da melhor forma, Pai, da maneira mais clara e simples para as pessoas entenderem. Em Deus. nome de Jesus, perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Pecados. Que o Senhor nos possa, ajuda Pai, a nos perdoar, estar Senhor. conosco, Senhor, a cada dia, a cada instante, que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. De Jesus, assim, Deus, esta oração, Pai, que eu te faço. Louvamos, e desde já, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal e quer acompanhar a jornada do propósito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. E tá aparecendo agora a playlist completa do livro de Salmos. Amém. Clica nela e vem maratonar essa série com a gente. Até amanhã. Deus te abençoe. Se Deus quiser. Tchau, tchau.